Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da oitava da Páscoa. E nesta quinta-feira a primeira leitura se encontra lá dentro do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 11 até o 26, que nos diz assim: Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde, na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Deus havia de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: O Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado no meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais quando disse a Abraão: Através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para algumas estratégias que os apóstolos tinham naquele tempo, que de certo modo acaba iluminando a nossa prática de evangelização também nos dias de hoje. O que aconteceu? Quando nós vimos o texto, que foi apresentado pela liturgia dentro da quarta da oitava da Páscoa, nós vimos uma ocasião em que levaram um homem que não conseguia andar para Pedro e João, e naquele momento eles disseram para ele que em nome de Jesus, o Nazareno, ele levantasse e andasse. Aquele homem então de fato levantou-se e começou a louvar a Deus. E pelo que o texto fala, acabou que ele se tornou discípulo, seguia então Pedro e seguia ali João. Só que as pessoas ficaram assombradas com tudo aquilo que estava acontecendo. E o assombro era em que sentido? No pensamento deles: nossa, parece que Pedro e João têm superpoderes. E eles começaram, de certo modo, a ter alguma idolatria então a esses dois. E aí, qual a alternativa que eles acabam podendo escolher? Ou eles escolhiam: ora, vamos aproveitar aí e ter mais regalias, ter uma fama. Ou eles poderiam aproveitar que as pessoas estavam a observá-los, a tentar entender o que estava acontecendo e usar isso a favor deles mesmos. No sentido de o quê? Eu vou aproveitar que o povo está olhando para nós e eu vou agora anunciar Jesus. E é essa segunda opção que eles acabam escolhendo. E às vezes eu começo a observar isso e eu comparo com o tempo de hoje. O que está acontecendo às vezes hoje? Muitas pessoas, infelizmente, idolatram pessoas. E esquecem que no final das contas, a ação maior é de Deus. Então, por exemplo, esse canal aqui de evangelização, não é eu que sou inteligente, não é eu que isso ou aquilo outro, é Deus. Tudo bem, eu busco, eu faço minha parte, não está errado de fazer minha parte não. Mas a graça vem de Deus, gente. Foi Deus que um dia me inspirou a fazer esse tipo de evangelização. Não sou eu a graça da história, não.
A mesma coisa vale, por exemplo, para uma pessoa que prega bonito, que canta bonito, que toca bonito, que faz isso, aquilo, outro. A graça, o chamado vem de Deus, a capacitação vem do coração de Deus. E a gente tem que aproveitar para quando as pessoas elas acabam então nos elogiando, nos exaltando, embora eu aceite com todo carinho aquele elogio, mas eu preciso converter a visão daquela pessoa para Deus, para que ela entenda que acima de tudo, Deus está no comando, que a inspiração vem de Deus, o chamado vem de Deus, o querer vem de Deus. Entende o que eu estou pontuando? E aí, é isso que eles acabaram de fazer. Eles viram aquela situação toda e eles fizeram uma grande evangelização. E a evangelização da igreja primitiva, que inclusive nós temos que aprender, sempre é anunciar o querigma completo. Eles anunciam o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas também anunciam a pessoa de Jesus Cristo, mostrando que ele de fato morreu e ressuscitou por cada um de nós. Ou seja, eles aproveitavam as oportunidades para anunciar Jesus em todas as esferas, para que aquele povo entendesse quem é Cristo. E por que isso é importante? Porque só um encontro autêntico com Jesus pode gerar conversão no coração daquele povo. E é isso que eles então fizeram. E vamos fazer um pequeno paralelo, às vezes, com a nossa evangelização de hoje. Às vezes dói, sabe? Às vezes as pessoas acham que evangelizar é chegar e ficar pedindo ao povo dinheiro. Às vezes muita gente acha que evangelizar é ficar falando mal da igreja ou atolar as pessoas de reuniões como se a quantidade de reuniões que tu fizesse parte é quem vai um dia te levar para o céu. Ou até mesmo, tem gente que acha que é assumir não sei quantos cargos. Às vezes eu vejo, né, gente que vive reclamando o tempo todo, eu tô tão cansado porque é tanta missão, é tanta coisa, eu tô na frente de tanta coisa. Aí você vai olhar aquela pessoa, tá tão cheia, mas tão cheia, que ela se torna uma pessoa ríspida, autoritária, orgulhosa, vaidosa. Né? Será que é isso que Deus quer? Tanta gente para poder assumir algumas coisas e tem gente acumulando aí cargos. Não é isso que Deus quer, não. O que Deus quer é que a gente faça a mesma coisa que Pedro e João. Eles viram que as pessoas olhavam para eles e eles automaticamente converteram o olhar do povo para o Cristo. Eles buscaram anunciar a pessoa de Jesus. A nossa missão não é nos anunciarmos, mas é anunciar a única pessoa capaz de transformar vidas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu finalizo até mesmo pontuando o que eles acabam colocando aqui. No versículo 19 é dito, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Amados irmãos e irmãs, a igreja primitiva era extremamente rica em lembrar da importância da conversão. Quantas e quantas vezes parece que a gente só fala de conversão na época da quaresma, de arrependimento apenas na época da quaresma, mas todo o tempo é tempo de se arrepender, de buscar mudar de vida e de buscar lutar por uma vida de conversão. Então que a gente possa aprender aí com os apóstolos e a imitá-los em nosso trabalho, dentro da nossa missão, dentro do nosso apostolado, dentro do nosso discipulado, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal às 7 da noite para o Evangelho também desta quinta-feira. Até já!